A vitória do Sport por 1-0 sobre o Novo Horizontino com golaço, né, com assistência do Carlos de Pena e o Perotti dando a cavadinha, ainda repercute. Mas repercute também o clima tenso entre o técnico Enderson Moreira e, segundo ele, um torcedor. Aliás, eu vou repercutir aqui, a gente vai compartilhar a versão do técnico Enderson Moreira. Por outro lado, o técnico do Sport, Márcio Goiano, fala da vitória, importante. Aliás, eu fiz até um comentário aqui, eu disse um grande time, só que muita gente entendeu como se fosse uma grande equipe, não. Um grande time formado, tá? Uma equipe boa, a gente quer dizer isso. Uma equipe boa, um time formado com qualidade, que é o time do Novo Horizontino, um time com transição, com velocidade. Então, a ideia de grande time, torcedor, não seria um time, né, gigante, né, em termos de nome, qualidade, não. A gente, claro, sabe da história do Novo Horizontino, né, inclusive vice-campeão paulista, né, recentemente, um time bem montado pelo técnico Enderson Moreira, e a ideia de grande time seria um time bem montado, um time bem organizado, um time bem entrosado, um time que deu trabalho, e que a equipe do Sport venceu por 1-0, mas o Novo Horizontino teve oportunidades também. Aliás, vamos compartilhar tudo aqui, fica no vídeo até o final, tá? Primeiro eu queria lamentar, né, o que aconteceu realmente, né, com relação à questão do torcedor que foi xingar o Enderson Moreira. Enderson Moreira tem um serviço prestado ao esporte, tá? Foi um treinador que fez um trabalho muito bom, mas no finalzinho acabou não dando certo, galera. Mas um time muito bem treinado, um time que vinha dando alegria ao torcedor. Eu acho que tem que ter um respeito, né, com os profissionais. A gente tem que ter respeito com as pessoas. Eu não sei o que aconteceu porque eu não estava lá, mas o Enderson Moreira vai cantar aqui a versão dele e a gente vai ver o que realmente, né? E aí, né, me parece que um diretor do esporte também se envolveu. Enfim, cada um dá uma versão, mas eu acho que isso não deveria acontecer. O cara perdeu o jogo e vai embora. Ele ficou muito chateado, vou mostrar aqui o que falou o Enderson Moreira, tá? Bom, no final da partida teve um tumulto envolvendo o técnico Enderson Moreira, pessoal da comissão técnica, também diretor de esporte, torcedor. E aí na entrevista coletiva, o Enderson Moreira acabou se expressando, né, dessa maneira aí, na hora que perguntaram a parte da torcida, que para ele explicar o que aconteceu aí com a parte da torcida, e ele respondeu assim, ó. Um torcedor veio aqui, aonde eu tô saindo, me desrespeitou minha família, entendeu? E aí eu fiquei chateado, mas não arremessei nada, não fiz absolutamente nada. Quero que alguém faça alguma coisa, prove, mostre, veja. Não fiz porque não faço. Não foi parte da torcida. O cara veio aqui aonde eu estou saindo e me desrespeitou, entendeu? Agora, o diretor do esporte, ele veio conversar, ganhar o jogo, parabéns, mas ele foi desrespeitoso com a gente. Só que o mundo dá volta, tá? A gente tem muita coisa ainda pela frente. Nós temos um jogo lá, não foi a final do campeonato, não foi nada. Tá? A gente sabe perder. A gente, em momento algum, a gente fez alguma coisa, desrespeitou, nada. Nós acabamos o jogo, nós fomos para o vestiário, né? Fizemos o que a gente sabe fazer, que é quando não consegue, uma arbitragem, desculpa, mas muito permissível para o antijogo, né? A gente sofreu o gol e praticamente depois disso nós não tivemos jogo, né? Depois dos acréscimos, no momento dos acréscimos, nós tivemos pelo menos umas 4 ou 5 paralisações, né? Então é duro que a gente possa estar em 2026 ainda falando sobre isso, né? Mas infelizmente a conduta do árbitro, não estou falando de erro grave nem nada, só que ele segurou o jogo, no momento que teve, né, o jogador saiu lá, o goleiro caiu e foi lá levantar o goleiro, não deu um cartão, é um antijogo, gente, infelizmente, a gente que é profissional, a gente sofre com isso, né? Eu sinceramente assim, ó, eu não compactuo com isso, entendeu? As equipes que eu dirijo, assim, a gente joga o jogo, se tiver que ganhar, ganha, se tiver que perder, perde, se tiver que empatar, empata, mas a gente joga.
Muito bem, tá aí então o Anderson Moreira, né? Só peguei essa palavra dele aí porque, né, tá repercutindo bastante essa situação. Eu não estava lá na Ilha do Retiro, mas, enfim, tá aí o que ele falou, né? E, assim, não acho que deveria ter acontecido nada disso, porque ganhou o jogo, vai lá e tranquilo, vai comemorar. Enfim, bom, esquece isso, vamos falar do jogo. O Sport, para mim, performou bem. Primeiro tempo não foi tão bem. Segundo tempo, sim, a equipe do Sport deslanchou com as alterações. E o técnico Márcio Goiano, do Sport, falou sobre o jogo, sobre a vitória. Vamos ver aqui o treinador do Sport. A gente fica muito feliz, né? Em todo sentido, né? Você inicia a sua pergunta com relação a vitórias, né? Aqui em casa. Eu me acostumei a vencer aqui dentro e eu sei a importância de vencer em casa, e isso eu sempre externo para os atletas, né? A importância de você vencer. Porque você vencendo em casa, você está junto com o seu torcedor. E o torcedor, mais uma vez, fez essa diferença, a gente fica feliz por isso. O sócio-torcedor cada vez mais crescendo, acima de 12 mil, a gente fica feliz por isso. E o torcedor, ele queria esse resultado, né? Dói, né? Na verdade. E a gente sabia da importância desse resultado. Viemos aí de um último jogo que a gente, naquele último minuto, né? Acabamos tomando o gol e a gente não conseguiu a vitória no jogo contra o Avaí. E hoje a gente conseguiu, né? Mas o resultado vem com o trabalho, né? Nós tivemos a primeira oportunidade. Se eu for pegar e falar para vocês, em 30 dias que eu estou aqui no comando, foram 3 dias, cada 3 dias teve um jogo, né? Então, praticamente 9 jogos durante esse período, né? Então, a semana foi muito boa, gradativamente, né? Iniciamos os trabalhos e finalizamos muito bem. Então, eu enalteci esse trabalho com relação aos atletas. Lógico que a gente sempre quer o melhor. Aí enfrentamos uma equipe equilibrada, uma equipe que é finalista do Campeonato Paulista, então a gente sabe a organização, a qualidade individual dos atletas. Então, eu passei essa dificuldade que nós teríamos, mas a importância maior seria o resultado, né? Então, a gente fica feliz. Algumas situações nos jogos aconteceram, dificuldades ela acontece, mas a vitória nesse dia de hoje era muito importante para todos nós. Professor. Ok, deixa eu corrigir aqui, acima de 18 mil sócios. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns por essa vitória tão esperada. No primeiro tempo, a tônica do jogo foi o Sport da defesa girando bola, tá? Não conseguia penetrar na marcação forte do meio campo ali do Novo Horizontino e estava fazendo ligação direta. Ok. A minha pergunta é, por que o senhor mexeu só no segundo tempo? Você viu que quando o Depena entrou, ele já deu um passe no meio para o Perrotti fazer o gol, um belo gol. Então, se ele tivesse entrado no primeiro tempo, acho que o Sport teria tido uma facilidade maior, porque sentiu muita dificuldade. A gente mudou o posicionamento desde o momento que a gente viu a mudança que eles fizeram, né? Eles fizeram uma mudança com relação aos últimos 3 jogos. O Rômulo saiu e aí ele colocou o Juninho. Praticamente ele espelhou, né? Vamos dizer assim, nós no meio campo. E em alguns momentos o Biel estava abrindo muito, né? No setor aqui do lado esquerdo, a bola até mesmo na mesma linha de Cleison. Então a gente sabia que tinha os 2 zagueiros e o lateral direito era um jogador que poderia fazer essa função e ele fez essa função. No segundo tempo ele foi substituído pelo lateral, né, para ganhar um pouco mais de amplitude, mais profundidade. Então ali a intenção era o quê? Que o Cleicinho realmente seria esse jogador que ficaria nessa marcação, não precisaria tanta recomposição. E o próprio Filipinho já fazer essa marcação direta aqui no Tavinho, do lado esquerdo, né? No caso do lado direito, né? Do lado do próprio Filipinho. Isso aí foi uma situação que nós já alertamos, né? E no segundo tempo a gente corrigiu novamente o posicionamento do Biel também com relação à postura ele e Zé Lucas, dando mais liberdade com certeza para o Carlos, né? E o Carlos tem aproveitado bem as oportunidades. A gente fica feliz que no jogo contra o América a gente teve um contra-ataque bem próximo do gol que nós fizemos, né? E acabou, a gente ia ter um 2-1, tinha 3 jogadores e não conseguimos sair um contra-ataque contra o América, então eu fico feliz, né, por hoje já ter acontecido e ele conseguido esse passo para o Perrotti, logo a movimentação dá essa condição total, o Perrotti de uma certa forma muito frio, né, na frente do goleiro, e nós conseguimos o gol. Muito bem, tá aí o técnico Márcio Goiano. A entrevista completa você assiste na TV Esporte, tá? Aliás, muito obrigado pessoal da TV Esporte aqui. E assim, acho, torcedor, que o Márcio Goiano ele começa a ver
o time do Sport, né, com uma desenvoltura, principalmente na questão da transição. Esse cara que eu falo, que precisa ter essa liberdade, né, de criar essas jogadas, e é fato, né, que a equipe do Sport precisa sim ter essa definição, tá? Deixa eu só mostrar aqui a vocês o gol, né? O gol da equipe do Sport, que é a construção de jogada, galera. Eu queria que vocês notassem aqui a construção de jogada, que começa numa bola que vem no ataque da equipe do Novo Horizontino, e aí começa a construção com o Zé Lucas. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai compartilhar aqui esse lance, olha. A bola vem, né, ali para o meio, é cortada, começa de novo. Aí o lançamento, o corte é feito. Aí o Zé Lucas toma essa bola e aí ele dá um toque para o Carlos de Pena. O Carlos de Pena sai no meio de dois jogadores, tá? E aí ele passa e dá no ponto futuro para o Perotti. O Perotti vai e faz isso aí, cara. É brincadeira. É homem de gelo. O cara cavou e foi pro abraço, fez o gol e golaço, né? Golaço do Perotti. Começou a construção com o Zé Lucas, galera, lá atrás. Então, isso é fundamental, que o Sport possa ter essa qualidade de definição no jogo e também possa ter essa qualidade de transição. A transição é isso aí, é pegar a bola no sistema de defesa, passar para o meio campo, o cara pensante pega essa bola, dá para ele seguir com ela dominada, ele segue e aí ele dá no ponto futuro para o Perotti fazer. Então, esse cara, Carlos de Pena, é um cara diferenciado. Agora é um cara que está oscilando. Tem hora que ele joga muito, tem hora que ele não joga. Principalmente quando ele começa como titular. Ele não entrega tanto quanto quando ele começa no segundo tempo. Quer dizer, é um jogador que a versatilidade dele e o talento dele é diferenciado. E agora que eu acho que ele encontrou o 9, que o Sport hoje tem um goleiro para chamar de seu, que é o Thiago Couto, tem um meia de qualidade, que é o Carlos de Pena, e tem um atacante 9 para chamar de artilheiro, que é o Perotti. Então isso dá ao Sport hoje uma consistência para o time brigar, sim, pelo acesso para buscar a Série A no próximo ano. Então vejo que, diante de tudo que a gente está observando em relação à questão da equipe, de encontrar a equipe ideal, de ter essa equipe ideal do técnico Mascherano, acho que isso tudo faz, sem sombra de dúvidas, a diferença, e essa vitória, ela caracteriza isso pelo fato do Sport conseguir, sim, vencer um bom time. A ideia é essa, um bom time bem montado do técnico Anderson Moreira. Deixa eu pedir um like e um joinha, gostei a vocês. Aliás, agradecer que a gente chegou, né, após o jogo, a gente chegou a 219 mil amigos aqui no canal. A gente já passou, já estamos com a nossa meta de 220 mil amigos. Se você puder, se inscreve, deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei. Obrigado, valeu, galera. Fica na paz de Deus, grande abraço. Uma boa semana iluminada, abençoada por Deus para todo mundo. Tchau, valeu!